Chega mais porque o assunto de hoje pode ser muito importante para você, para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para as pessoas que você ama. O cuidado do coração para evitar o infarto. Bom, o infarto é a segunda doença que causa mais mortes no Brasil, que só perde para as doenças neurovasculares, como o derrame, por exemplo. Para você ter uma ideia de quanta gente morre de infarto por ano no Brasil, imagina o seguinte, 2 estádios de futebol com capacidade para quase 50 mil pessoas completamente lotados. Realmente é muita gente. Agora imagine o seguinte, e se dentro desse estádio você pudesse ver ali queridos, conhecidos, gente da sua família, e se de repente você pudesse se ver ali? Essa não é uma imagem muito agradável. Por isso, hoje é dia de informação, reflexão e ação. A gente vai falar sobre como podemos prevenir o infarto. E quem vai nos ajudar nessa missão é o Dr. Elson Nunes, que é médico cardiologista. Ele é especialista em medicina do estilo de vida e também diretor médico, diretor clínico do Cevisa Spa, que é o Spa Médico Centro de Vida e Saúde. Mas você sabe que a sua participação aqui é importante, a gente gosta muito de ter você aqui com a gente. Então manda aquela sua pergunta para o WhatsApp que você vai anotar agora. E se é que já não tem salvo aí no seu celular, tá? 12 98266 0004. Se você preferir, você pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code. E você também é direcionado para o nosso WhatsApp, é bem fácil. E com a sua interação, o nosso programa fica mais interessante, fica mais legal e a sua pergunta pode representar a pergunta ou a dúvida de um monte de gente. Só não esquece de dizer quem é você, seu nome, se você assim preferir, e também de onde você está falando, tá? Doutor Elson, bem-vindo ao Vida e Saúde, obrigada pela participação e... A gente conhece um monte de cardiologista, mas você está aqui por um motivo muito legal, que você é um cardiologista completo. Você cuida do problema antes dele e depois dele também. Obrigado, Teru, pelo convite. Por um bom período da minha vida profissional, eu trabalhei nas cardiointensivas, ou seja, unidade de terapias intensivas cardiológicas que recebiam os pacientes infartados, né? Trabalhei um tempo também com pré- e pós-operatório de cirurgia cardíaca, também por conta, muitas vezes, de um infarto ou de um problema que causa infarto. E aí, depois de algum tempo, vim para o Cevisa trabalhar com a prevenção. E tem 2 tipos de prevenção, Teru. A prevenção que a gente corre atrás antes de ter o primeiro infarto, antes de ter a doença. E a prevenção secundária, de quando eu já tenho a doença, eu tenho que me cuidar para não ter um segundo, não ter novos eventos, né? Ou seja, prevenir é super importante em qualquer etapa, em qualquer fase. Claro que fundamental seria prevenir antes de acontecer a primeira fase, né? Então, mas o bom é que eu percebi com essa experiência de ver pacientes infartando, operando, é que a gente pode evitar e prevenir essas coisas de acontecerem, pelo menos na maior parte das vezes. Maravilha! Você começa então o programa aqui trazendo boas notícias. Agora a gente precisa entender o tamanho do problema. Explica pra gente, doutor Elson, o que é o infarto do miocárdio? O infarto é quando uma artéria que irriga o coração entope agudamente, né? Existe o infarto crônico também, mas o mais comum é até esse agudo. E aí a pessoa perde a irrigação, é como se não chegasse, não chega sangue, não chega energia, não chega oxigênio para aquela musculatura. E aquela musculatura, aquela parte do coração não contrai mais. Então, eu gosto de dar o exemplo de você estar irrigando um jardim, um gramado, e se você deixa de irrigar uma parte daquele jardim, aquela grama morre. Então, é como a mesma coisa no infarto. Se você não recebe irrigação numa parede do coração, onde uma artéria irriga, então aquela parte do coração vai ficar uma cicatriz. E aí isso traz uma outra consequência, que ou uma arritmia fatal ou insuficiência cardíaca, quando as pessoas sobrevivem ao infarto, né? Claro que, dependendo do infarto, a pessoa nem passa por essa fase. Mas é um entupimento dessas artérias, como se fosse um encanamento, né? Um encanamento que entope, e muitas vezes entope por um coágulo
ou por um pico de pressão, uma alteração na circulação, onde se rompe a parede do vaso e um conteúdo que tem ali de placas de ateroma, que a gente chama de placas de gordura, né, cai na circulação e o próprio corpo manda células para coagular, e aí a pessoa entope. Isso, quanto mais nova a pessoa, maior o risco dela ter um infarto fulminante, né? Uau! Então, se cuidar é o tempo inteiro, não é porque eu tenho risco, por exemplo, eu tenho alguém na família que já teve o problema do coração, já teve infarto, meu pai teve, ou meu avô teve. Não, a gente precisa se cuidar em todas as idades e independente se a gente tem casos na família, né, doutor? Sim, eles estudaram, a primeira vez que eles perceberam isso foram em necrópsias em soldados de 18 anos numa guerra da Coreia, e eles perceberam que já tinham placas de ateroma nessa população. E hoje a gente sabe que esse depósito de gordura começa com umas estrias gordurosas, e isso começa muitas vezes na infância. E ao longo da vida isso vai crescendo, evoluindo, até entupir ou romper, né? Ou ela vai crescendo 10, 20, 30, 40, 80% até chegar aos 100%, ou uma placa de 30% rompe, e esse conteúdo cai na circulação e gera um coágulo e entope agudamente, né? Então, você pode ter infarto de 30 e poucos anos até os 80, 90. É mais comum na idade ali depois dos 60, né? Entre os 50 e 70 anos é mais comum. Bora se cuidar, gente, a vida toda. Agora é o seguinte, doutor, a gente sabe que um sintoma clássico do infarto é aquela dor no peito. E talvez seja o sintoma mais conhecido, mas existem outros sintomas que a gente precisa saber ou conhecer bem, porque eles podem ser mais leves e vão se intensificando depois. É um processo que pode durar cerca de 10 minutos, o que eu acho bem curto. Por isso, a gente trouxe aqui esse esquema para que todo mundo em casa aí possa conhecer. E Deus queira que não, né? Mas se algum dia essa pessoa precisar reconhecer os sintomas de que alguém precisa de cuidados médicos imediatos. Eu vou começar aqui com essa sensação de peso nos ombros. Sim, é muito comum que a dor no peito irradie para o ombro, até mais comum para o ombro esquerdo, né? Você tem uma dor no peito de pressão ou de opressão, de aperto, e essa dor irradia para os ombros e para o braço, na verdade, todo. Então, isso pode acontecer. Tá. Também, doutor, é muito comum sentir uma tontura, suor, então aquele suor frio que se fala por aí, não é? O suor frio é muito comum mesmo, porque a dor é muito intensa e é uma das causas do suor frio, e também porque é comum durante o infarto ter uma queda de pressão também, quando o infarto é mais grave e a pessoa tem uma sudorese fria. Então, geralmente é um mau sinal. Tá. Um outro sintoma que se percebe é a dor no maxilar. Quando a gente fala, Pedro, de dor torácica na sala de emergência ou dentro da cardiologia, a gente fala da dor que vai desde o umbigo até o nariz, porque a dor pode vir, a dor do infarto pode ser uma dor na boca do estômago, como pode ser uma dor no maxilar. Infelizmente, pode doer, né, em toda essa região e ser um infarto. É claro que não é mais comum é um aperto no peito de forte intensidade, mas pode irradiar também para a mandíbula, é bastante comum. Essa sensação de estar engasgado, talvez pela falta de ar ou talvez uma sensação de... Tem pessoas que relatam até a gente vai falar aqui de um certo enjoo, não é? Sim, muita gente tem eles chamam de bolo no estômago, né? E muitos vomitam, começam como um sintoma digestivo. Sentem um incômodo na boca do estômago, às vezes vomitam com essa dor, e a pessoa está infartando. Também não é incomum isso acontecer. Tá. Também, doutor, a falta de ar, eu acho que junto com a dor no peito, talvez seria um sintoma mais clássico, né? Aquela coisa, esse próprio engasgamento, essa sensação de engasgo, essa sensação de falta de ar, junto com a dor no peito, talvez sejam os três mais clássicos, junto com a dor no braço, aí vai aumentando. Sim. O coração e o pulmão, eles estão muito interligados.
Então, se o coração começa a não bombear bem o sangue, o pulmão fica sobrecarregado de líquido, e aí a gente chama de edema agudo pulmonar, onde extravasa a água no pulmão e a pessoa tem uma sensação de afogamento, né? Então, ela não consegue respirar. Então, a gente chama de edema agudo pulmonar, e também já é num caso de infarto com uma certa gravidade e com um grande potencial de risco iminente de vida. Então, tem que correr para ser atendido o mais rápido possível. Tá. Também, olha, dor no ombro, braços ou costas. E você já mencionou isso aqui, né, que pode gerar em toda essa região. E a sensação de formigamento, talvez pela falta de circulação ou pela falta de... que fica prejudicada, doutor Elson? Exatamente. É quando o coração já não está bombeando o sangue necessário para todo o corpo, e aí existe a gente chama dentro da medicina de baixo débito cardíaco, ou seja, não chega sangue, não chega oxigênio nas extremidades. O corpo em geral, ele tenta salvar os órgãos vitais. Então, a extremidade, a periferia, tem uma vasoconstrição muito forte para tentar manter o sangue nos órgãos vitais. É uma tentativa de se salvar, né? Então, é por isso que isso acontece. Interessante pensar nisso. Até nesse momento de pane, o corpo tenta manter aqui os órgãos vitais mais, assim, protegidos ou assessorados. Agora é o seguinte, doutor, existem vários fatores de risco que podem levar ao infarto. E aí a gente precisa prestar bastante atenção. Você de casa, quero que você pare, assim, preste atenção baixando a guarda, porque muitas vezes, muitos problemas de saúde são negligenciados enquanto a gente vive em negação. Não é bem assim. Põe na tela aqui, por favor, porque os fatores de risco, olha aí, hipertensão, colesterol alto, obesidade, o estresse, tabagismo, diabetes, histórico familiar, uso de entorpecentes, são problemas muito comuns, doutor Elson, que às vezes as pessoas falam, eu tenho, mas eu estou no controle, está tudo bem. Acaba que não presta atenção demais ou não tenta resolver de maneira mais efetiva, acaba se apoiando só nos medicamentos e não faz a parte em casa. Sim, eu vou só dar a última observação a respeito da dor torácica, Teru, só para deixar bem claro, aquela dor que é muito rápida, uma pontadinha e some, ela dificilmente vai ser um infarto. Mas a dor do infarto, ela pode durar minutos até horas, né? É claro que a gente não deve ficar esperando horas para ser atendido. E ela é muito intensa, né? A gente tem isso na população, vamos dizer assim, 80% da população. 20% da população, a 30%, tem sintomas atípicos. Então, a pessoa às vezes não tem dor no peito, mas tem algum desses outros sintomas que você mencionou. Então, é muito comum em mulheres terem sintomas atípicos, diabéticos também têm sintomas atípicos, às vezes nem sentem dor e infartam silenciosamente, que a gente chama. Então, se a dor não é só aquela pontadinha e some, a pessoa tem que procurar e investigar, né? Principalmente, Teru, aí eu acho muito importante falar dos fatores de risco, principalmente quem tem fatores de risco. Então, quem tem um desses fatores de risco já está em risco maior de ter um infarto. Se a pessoa tem 2, 3, 4, aí vai aumentando progressivamente o risco de ter um infarto. Então, claro, eu tenho 30 anos, não tenho nenhum desses fatores de risco, tive uma dorzinha no peito, será que é infarto? Dificilmente, mas claro, procure atendimento, vá descobrir com um cardiologista se é. Mas se eu tenho 50 anos, sou hipertenso, tomo remédio para colesterol, diabetes, a chance de infarto aumenta muito. Então, esses fatores de risco são avaliados dessa maneira. Agora, até porque alguns desses fatores de risco aqui, doutor Elson, são silenciosos. Muitas pessoas têm diabetes, por exemplo, mas não têm o diagnóstico fechado. Então, eu acho que, mesmo que não seja, mesmo que seja gases, por exemplo, é muito comum, né? A pessoa sente aquela pontada na região do peito, não é nada, era gases e tal. Mas é bom ir no especialista para tirar da cabeça e realmente, assim, por que a gente está falando sobre isso? Porque o que fazer quando alguém está passando mal é muito importante nesses primeiros minutinhos ali. Como a gente falou, esses sintomas aqui podem acontecer apenas em 10 minutos. Mas cada minuto passado do infarto significa o quê, doutor Elson? Dentro da cardiologia, a gente chama de tempo é músculo.
cada minuto que passa, o risco de ter uma fibrose, ou seja, aquele tecido do coração perder a função, aumenta. E aumenta o risco de ter uma arritmia também. Então, maligna, né? A arritmia maligna, que é o que mata geralmente o infarto. Então, quanto mais rápido uma pessoa com infarto for atendida, menor as consequências. Porque existem medicações e anticoagulantes, a gente chama de trombolíticos, que dissolvem esse coágulo. Ou, se tiver um centro hospitalar de mais complexo, a pessoa tem como colocar um stent, que a gente chama de angioplastia primária. Então, ou ela vai colocar um stent ali em 20 minutos, 30, e vai recuperar a função do coração, até 1 hora, né, ela consegue, ou se não tem essa sala de hemodinâmica, que a gente chama, faz um remédio, faz o trombolítico e alguns outros remédios para dissolver e restaurar a circulação o mais rápido possível. Tá. Então, essa é a intenção do tratamento mais precoce. Então, de qualquer maneira, buscar o socorro médico é em primeiro lugar. Eu vou ligar para uma ambulância, eu preciso chamar o serviço de resgate ali, porque é imprescindível que essa pessoa seja levada para um centro médico ou para o primeiro socorro. Sem dúvida. Se a pessoa mora do lado do hospital é uma coisa, mas se tiver qualquer dificuldade de chegar no hospital, ou for distante, ou for demorar, claro que eu estou falando de uma pessoa que está infartando acordada, conversando. Ela, se estiver perto do hospital, tudo bem ir para o hospital, mas bem perto. Se for demorar, o ideal é chamar a ambulância. Tá. Né? Principalmente em cidades que tem trânsito, que vai demorar, a ambulância chega muito mais rápido do que... E a ambulância já vai prestando socorro no meio do caminho, doutor? Sim, a ambulância já tem como dar algumas orientações, né? A gente sabe que cada minuto aumenta o risco dessa arritmia que eu expliquei. Então, a pessoa, por telefone, já vai dando orientação de como fazer a reanimação, se isso precisar, né? Se em algum momento precisar. Doutor, a gente tem uma recomendação também de não remover a pessoa. Por quê? Essa não remoção da pessoa, a gente já está falando num quadro de infarto, onde a pessoa realmente está praticamente desacordada, ela está suando frio ali, eu já teve uma parada cardíaca, então o ideal é chamar a ambulância para fazer o atendimento mais rápido. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, isso pode demorar. Então, ligue para um atendimento médico para tentar falar com alguém e ser atendido. Não tente colocar água ou comida na boca para ver se a pessoa engole, se ela vai melhorar, sal ou doce, principalmente se a pessoa está desmaiada, né? Isso não deve ser feito. Tá, ótimo. Tentar manter a calma é muito importante, porque já temos um problema, a pessoa infartando, a outra pessoa que está prestando socorro precisa transmitir calma também, segurança. E evitar grandes esforços. O corpo está todo tentando resolver esse problema do infarto. Se a pessoa faz um esforço, quer levantar de um lugar para o outro, esse esforço pode desgastar, pode piorar o quadro. Sem dúvida. O coração ele já está funcionando com muita dificuldade, então a gente deve evitar qualquer sobrecarga a mais nele, né? Tá. Doutor Elson, chegaram várias interações aqui. Eu vou escolher uma para colocar aqui agora, porque as pessoas querem saber como se cuidar mais, querem entender o problema em si. Vamos ver quem está falando primeiro com a gente. Olha, a Iris, de Santo André, disse: como devemos fazer a massagem cardíaca em uma emergência? Essa é uma pergunta complexa, porque não é simples, né, fazer essa massagem cardíaca. E o mais importante é saber identificar se é realmente uma parada cardíaca, porque eu já vi algumas vezes pessoas receberem a massagem cardíaca e quando eu cheguei perto, peguei, a pessoa tinha pulso. Na verdade, era um outro tipo, a pessoa estava inconsciente, mas não era uma parada cardíaca. Então, a pessoa tem que ter alguma destreza de saber pegar um pulso, ou na carótida, que é o ideal, que é mais forte, ou no pulso, ou até na femoral, que é na região inguinal. É claro que você não vai fazer isso se você não conhece, ou na rua, né, uma pessoa que você não conhece, mas o importante é identificar se a pessoa, de fato, tem uma parada cardíaca. E aí a massagem cardíaca deve ser feita
na região do externo, né? Bem aqui nesse osso, a gente tem um osso aqui forte, e a gente deve usar essa palma, essa parte da mão, né? De preferência usando as duas mãos, com o corpo bem ereto, e abaixando até 4, 5 centímetros, para não quebrar a costela. A gente tem que tomar cuidado para não quebrar a costela. 5 centímetros é o ideal que você comprima, 100 vezes por minuto. Né? É rapidinho, então. É rápido. E o importante você tem que comprimir e também tem que soltar, porque muitas pessoas às vezes massageiam e esquecem de voltar totalmente. Então a pessoa tem que apertar, mas tem que voltar totalmente também. O objetivo da massagem é ajudar a bombear o sangue, é isso? Isso. Hoje em dia, pessoas que não têm formação médica ou não têm suporte de ventilação, não devem tentar ventilar. Hoje a recomendação é só a massagem cardíaca. A gente não faz mais respiração boca a boca, só a massagem mesmo. Essa é a recomendação atual. Tem mais uma interação interessante aqui, doutor. Vamos ver. A Gilmara pergunta lá de Salvador. Crise de ansiedade pode causar infarto do miocárdio? Não estava lá no fator de risco, doutor, mas é uma pergunta muito boa, porque muita gente sente alguns desses sintomas que a gente trouxe aqui e aí e sente também muita ansiedade, sente assim uma crise às vezes. Na verdade, é mais comum que a ansiedade dê sintomas parecidos, né, de aperto no peito, palpitação, e é a ansiedade, né? A pessoa confunde os sintomas, isso é comum. E porque quem tem crise de ansiedade, uma crise de pânico, a pessoa tem uma sensação de que vai morrer. Verdade. Isso confunde bastante. E é uma emergência também de saúde, o sofrimento emocional é tão importante quanto o sofrimento físico, então deve receber todo o atendimento. Mas o estresse importante pode gerar um aumento de pressão, que aí vai gerar um infarto. Isso pode acontecer, né? Existe uma descarga adrenérgica, de adrenalina no corpo muito grande, e essa adrenalina pode fazer com que a pessoa infarte. Bora combater isso. Agora eu quero saber, tem mais uma interação antes da última pergunta, vamos ver. A Lucineia Almeida, ela pergunta, tomar remédio para pressão alta pode causar um infarto? Não, na verdade é super importante que não deixe de tomar um remédio para pressão, porque o pico de pressão, a pressão descontrolada, que é um dos maiores causadores de infarto e AVC. A pressão descontrolada é um dos maiores vilões. Agora é o seguinte, você falou aqui no começo do programa que a prevenção é super importante. O tratamento vai ser médico ali, e cada médico vai conduzir de uma maneira, mas queria que você falasse, você está aí no Cevisa, doutor, você tem lidado também do outro lado da corda, né, com pessoas que se sobreviveram a um infarto e que precisam de um recomeço, ou com pessoas que vivem esses fatores de risco aqui no limite, obesidade, diabetes, colesterol, o estresse e tudo mais. Como é que a gente faz para prevenir, para cuidar direitinho desse coração, dessa vida por completo? Na verdade, todo mundo deveria buscar um estilo de vida muito saudável para não ter esses fatores de risco. Essa seria, na verdade, a prevenção primária. Cuidar da alimentação, uma alimentação de preferência mais natural possível, sem industrializados, refinados, alimentos que se encontra in natura, né, na natureza. Essa deveria ser a maior. Fazer exercício físico, cuidar do estresse, né, não fumar de forma nenhuma, porque as pessoas que têm esse estilo de vida não vão ter pressão alta, não vão ter diabetes, vão controlar o colesterol, também não vão ter problema de colesterol, e aí elas não vão ter as plaquinhas de gordura nas artérias, que podem causar um infarto. Se a pessoa já tem a pressão, já tem a diabetes, já tem o colesterol alterado, então a recomendação, quando se tem esse diagnóstico, no início desse diagnóstico, muitas vezes a gente consegue reverter esses quadros. As pessoas acham que é um diagnóstico para a vida. Eu fiz um exame e minha pressão está alta, então eu vou tomar remédio para o resto da vida. Não, se você mudar seu estilo de vida, você consegue controlar essa pressão, consegue controlar a glicemia, consegue controlar o colesterol. Esse é o primeiro ponto. Claro que se a pessoa tem pressão alta há muitos anos, aí é mais difícil não precisar do remédio. Mas quem tem esses fatores de risco, precisam deixar eles muito bem controlados.
mesmo que precise de remédio. A pressão tem que estar bem controlada, a glicemia tem que estar bem controlada, mas o que a gente sabe é que algumas pessoas que resolvem cuidar da saúde, e tem muitos estudos mostrando isso, e fazem exercício, se alimentam com frutas, legumes, verduras, castanhas, nozes, sementes e leguminosas, né? Uma dieta vegetariana estrita de preferência, cuidam do nível de estresse, na verdade, cuidam dos 8 remédios que a gente conhece tanto, né? Se preocupam com esses 8 remédios, eles conseguem reverter algumas dessas placas de ateroma, conseguem reverter essa doença que causa o infarto. Então, a gente tem como prevenir e tem como reverter quem já começou o processo. Mas aí a pessoa tem que focar e ter toda uma orientação que a gente aprende, inclusive, nos seus programas, né, Tura? Você Com certeza. De como ter um estilo de vida saudável, né? Hoje se fala muito em todos os lugares sobre hábitos e cuidados. O difícil é que as pessoas precisam não adianta o médico falar, ela precisa assumir aquele compromisso na vida. Eu sinto isso também, que milagres acontecem nessa área aí, mas as pessoas precisam cooperar, precisam fazer a sua parte. Doutora Elson, obrigada de coração pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Também quero agradecer ao Cevisa, você está vendo aí o perfil do Cevisa para você conhecer mais esse lugar maravilhoso que tem trazido transformação, levado transformação e nova vida para tanta gente. E a gente se encontra numa próxima, doutor. Obrigada. Obrigado, Teru. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, você vai acompanhar e vai fazer aí a última aula do mês de novembro, aulão HIIT. Você vai suar a camisa, mas vai ser muito, muito bom. E ainda hoje tem receita de granola super nutritiva e saudável para você. Olha aí, não perde não que eu te ensino já já essa deliciosa receita.